Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos um pouco sobre uma grande personalidade da história da humanidade, uma grande mulher, que desde os tempos de Jesus e até os dias de hoje é exemplo de amor, de caridade, de renúncia para todos nós. Antes de darmos início, lembrem-se de se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Então, dando início a esse tema, sobre falar um pouco desta mulher, farei uma breve leitura da primeira citação de Maria Madalena nos textos bíblicos. Se encontra em Lucas, capítulo 8, versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, notamos a primeira citação da Maria a Madalena nos textos bíblicos. Sempre que a gente faz pesquisa, sempre que a gente conversa com as pessoas e perguntamos, falamos sobre Maria Madalena, maior parte das pessoas a conhecem como aquela que seria, que não foi, graças a Jesus, mas que seria apedrejada, uma prostituta, aquela que foi adúltera. Então, a gente começa a analisar, mas nos textos em que se referem a Maria Madalena, não existe nenhuma comprovação de que ela tenha sido, de fato, essa adúltera ou uma prostituta, O relato diz que dela saíram 7 demônios e nada mais. Dali em diante ela segue com Jesus. Então a gente começa a analisar de onde surgiu essa ideia de que Maria a Madalena seria uma prostituta. No ano de 591, Papa Gregório faz uma associação equivocada entre Maria a Madalena, que é citada em Lucas, capítulo 8, versículo 2, com Maria, irmã de Marta, que é citada em Lucas, capítulo 10, também com aquela mulher adúltera que seria apedrejada, que ficou conhecida como a prostituta, que se encontra em João, capítulo 8, e ainda com a terceira, a mulher impura, que se encontra em Lucas, capítulo 7. Existe até uma proximidade entre o relato dessa mulher impura, que lava os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, e com a Madalena. Mas, tanto é que a gente pode analisar que muda-se até o capítulo. A mulher impura é citada no capítulo 7. E Jesus a perdoa, e pede que segue o seu caminho. E no capítulo 8, conta-se sobre Maria Madalena, que já caminhava com Jesus. Então, nota-se que não existe conexão, não existe associação entre esses termos. Tanto é que a própria Igreja Católica, no ano de 1979, reconhece esse equívoco e mostra que Maria a Madalena não foi, de fato, uma prostituta, E aí, então, a gente começa a analisar, de onde que Maria surgiu, sendo que o primeiro relato bíblico que conta dessa mulher é que ela se libertou desses 7 demônios a partir desse encontro de Jesus. E fazendo algumas pesquisas, encontrei uma história sobre Maria Madalena, o relato da história dela, na Associação Espírita Maria de Magdala. E contarem um pouco sobre o relato que eles deixam sobre a história dela. Conta-se que Maria Madalena era filha de pais muito ricos, uma mãe italiana e de pai grego. Ela foi criada distante dos ensinamentos hebraicos. Então, ela cresceu ali envolvida com as artes, com as músicas, com as danças, com as pinturas. Ela sabia ler, ela sabia escrever, diferente de todas aquelas mulheres hebraicas, Então, a filha, dessa família muito rica, aos 17 anos, ela fica órfã e com toda essa fortuna à sua disposição. Naquele momento ali, como ela não tinha um conhecimento de Deus, da fé, dos seus ensinamentos, os conhecimentos hebraicos, ela fica um pouco perdida. Ela simplesmente começa a viver o mundo e tudo que ele tem para oferecer.
Ela começa a esbanjar dessa fortuna, vai em festas, se diverte, conhece muitas pessoas, se envolve com os mais diversos tipos de vícios e ali vai vivendo, né, sem um sentido, sem um propósito para a sua vida. E pela falta desse propósito, ela sempre sentia um vazio dentro de si. Ela sempre sentia que havia um buraco que precisava ser preenchido. Hora ou outra, ela começou a ficar sabendo sobre um certo rabi, um homem que ensinava um evangelho diferente e que curava muitas pessoas. Um homem que estava sempre com os pobres, com os necessitados, com os pecadores, com os aflitos. Certo dia, então, ela fica sabendo que Jesus havia perdoado uma mulher impura, aquela mulher de Lucas, capítulo 7, que lava os pés de Jesus e pede perdão por todos os seus pecados, e ele assim o concede. Maria se enche de esperança e pensa: se ele a perdoou, ele com certeza poderá me ajudar a reencontrar o meu propósito de vida, me ajudar a reencontrar a minha vontade de viver e de seguir na minha jornada. E assim ela faz. Ela procura Jesus junto com as suas amigas, né? E ele, se aproximando dela, reconhece que ela estava, né, envolvida por aqueles 7 demônios e assim os expulsa. A partir daquele momento, ela se envolvendo novamente naquela força de vontade, aquela alegria de viver, ela reconhece que o propósito dela era seguir com Jesus, era caminhar junto dele e de seus discípulos. Sendo assim, ela volta para casa, vende parte de tudo aquilo que era dela, doa, né, faz a caridade para Jesus e também para outros necessitados, mas deixa uma pequena parte em Magdala, de onde ela tiraria uma renda, uma parte do dinheiro que ela poderia então continuar ajudando na obra do Cristo. E assim ela faz. Ela pega tudo que ela tem e começa a caminhar junto de Jesus. Mesmo, né, com todos os empecilhos, com todas as dificuldades, ela sempre esteve ao lado de Jesus. Muitos dos discípulos tinham dificuldade de convivência, porque não era comum que uma mulher estivesse tão próxima dos homens no momento de falar sobre os ensinamentos, no momento de se alimentar, no momento de estudar, e Jesus sempre a convidava para que pudesse falar, para que pudesse ensinar, assim como todos os outros discípulos. E então eles tiveram um certo preconceito com essa mulher ao longo de toda a sua jornada junto deles. Então ela precisou enfrentar tudo isso com muito amor e com muito carinho, compreendendo que era o momento de cada pessoa. Jesus já havia compreendido que todas as mulheres tinham a mesma capacidade que os homens, mas aqueles homens, eles haviam sido criados dentro de uma tradição em que isso não era comum. Então ela, né, de maneira alguma, ficaria chateada ou com raiva. É claro que era difícil para ela, mas ela superou tudo isso com muito amor e continuou ajudando tanto financeiramente quanto de outras maneiras cada um dos discípulos, Jesus e os necessitados que chegavam até eles. Então, Jesus teve essa mulher ao seu lado até o seu último momento aqui na existência terrena. Quando, né, ele ali no momento da crucificação, tem Maria, a Madalena e também Maria de Nazaré aos seus pés, chorando e clamando por Deus que pudessem cuidar daquele ser que elas tanto amavam. Assim que se encerra, né, o período da crucificação, elas retornam para casa. E no domingo, contra a vontade de todos os outros discípulos, porque eles temiam, né, que os guardas os encontrassem, ela sai para ir até o sepulcro, porque ela necessitava ter um último encontro com Cristo. Ela precisava ir e banhá-lo, né, com o incenso, com as essências, e assim ela faz. Quando ela chega lá, ela percebe que a pedra havia sido removida. Ela se desespera, ela fica aflita, porque ela pensa o que fizeram com o meu mestre. Então ela adentra, né, o sepulcro, vê que não tem ninguém lá dentro e começa a chorar. Fica realmente muito desesperada, com o coração partido. Então, de repente, ela ouve uma voz, alguém que chama por Maria. No fundo do seu ser,
ela sente. Ela tinha já a certeza de que era o seu mestre. E assim, ela também o chama. E então, os dois têm, né, uma conversa, ela se alegra, ela se contagia por toda aquela emoção. Ele explica, né, a sua ressurreição e diz para que ela vá até os outros discípulos e contem o ocorrido. E assim ela faz. Ela vai até os discípulos, conta, né, que a pedra havia sido removida, que ela adentrou todo o processo até o seu reencontro com Cristo. Mas, infelizmente, eles não acreditam. Apenas Maria, mãe de Jesus, é que acreditou no relato que ela deu. E, né, continuou a conversar com ela, a perguntar. Os discípulos, né, naquela dúvida, precisavam pelo menos conferir acerca do corpo de Jesus. E assim, Simão Pedro, junto com um dos discípulos, vai até o sepulcro e vê que realmente o corpo de Jesus não estava lá. Mas não tendo muito o que fazer, ainda mais que estavam sendo procurados pelos guardas, eles retornam para casa e ali ficam escondidos, aflitos, desesperados, porque não acreditavam, né, que ele tinha ressuscitado, não acreditavam na versão dada por Maria. E então, naquele mesmo dia, no domingo à tarde, Jesus novamente aparece, só que dessa vez ele surge para todos os seus discípulos. E então, comprovando o relato que Maria havia dado, comprovando que em momento algum ela havia mentido e que sim, ele esteve ali por ela, assim como também naquele momento estava por eles e por toda a humanidade. A partir daquele momento, eles continuam todos, né, a sua fé restaurada, então eles têm a oportunidade de seguir os propósitos do Cristo, de seguir o trabalho, né, do amor, da caridade, da divulgação do Evangelho. Só que em certos momentos eles começam a excluir essa mulher, excluir Madalena. Na hora de fazer uma viagem, na hora das pregações, ela sempre ficava. Então ela foi sentindo que ali já não era mais o seu lugar, que ela precisava seguir o seu próprio caminho para que ela pudesse também divulgar o Evangelho e cuidar das pessoas. E assim ela faz. Ela pega aquilo que ela tem e segue a sua jornada sozinha. Ela vai andando, ajudando, acolhendo, divulgando o Evangelho, né? Pregando as lições que ela havia aprendido com o Mestre, até que ela chega perto de um grupo de leprosos e ela começa a ajudá-los. Passa dias e dias ali e então eles se tornam a sua família. Eles a envolvem com tanto amor e com tanta alegria que ela resolve ficar ali. Então, até os seus últimos dias de vida, né? Onde ela seguiu a sua jornada de devoção, de amor, de caridade, até ela ser também acometida pela lepra e encerrar a sua existência aqui nesse planeta. Muitos dizem, né, que ela continua o seu trabalho até os dias de hoje no plano espiritual, nos auxiliando, nos inspirando, sendo essa luz que ela sempre foi na nossa existência. Então que fique esse grande exemplo, esse grande ensinamento que ela veio e deixou para todos nós, de renúncia, de amor, de fé, de caridade. Ela que teve que passar por muitas provas, porque de fato, por ela ser uma mulher que sabia ler, que sabia escrever, que teve muita vivência nas festas e nas coisas materiais, muitos dos discípulos e daqueles que chegavam perto deles acabavam por julgá-la e ela precisou provar a sua fé, a sua resignação, a sua força de vontade de mudar para poder então seguir ao Cristo. Ela que teve que presenciar, né, a crucificação de Jesus e que acredito ser uma tristeza imensa todo aquele processo que eles viveram, mas ela foi forte, esteve ao lado de Maria, continuou ao lado dos discípulos enquanto ela pôde e mesmo assim, ela nunca perdeu a sua fé. Ela sempre teve a certeza de que o Mestre estava ali com ela e seguiu então a sua jornada, sendo luz naquele período e até os dias de hoje. Fica aqui mais essa reflexão. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.